E esse disco, né, a capa, tem a foto aonde pela primeira vez o Roberto usa o microfone nessa posição tão icônica dele, né? Foi nesse show, nessa turnê, que ele pega o tripé do microfone, dá aquela dobrada ali, e isso ficou para sempre, né? Deixa eu colocar aqui. Na capa do disco. Melhor agora? Tem um cara... Adoro a foto da capa, alto contraste, tudo. Melhorou, Alan, melhorou. Estão me ouvindo bem, vendo bem? Bem, normal. Alto e claro. Tem um caso curioso aqui em Recife, que eu não vou citar nome, mas é de um conhecido meu que tocou numa banda famosa ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, ali do Mangue Beach em diante, que eles foram fazer uma apresentação ao vivo na TV Universitária aqui, que hoje a TV Universitária aqui, acho que ela retransmite a TV Brasil. Foram fazer um programa lá na banda de Mangue Beach, foi fazer um programa, uma apresentação ao vivo no programa, na saída quando os caras estão entrando pro estúdio, que passa no corredor da TV Universitária, tinha um quadro emoldurado de uma foto gigante, a foto gigante do Roberto da capa desse disco. O cara passou, olhou, opa, que beleza e tal. A banda entrou pra fazer o show. Na saída, o cara passou a mão no quadro, correu pra van lá, não sei, pra Kombi da banda e roubou o quadro da TV Universitária, velho. Que isso. Até hoje rola essa história do quadro de Roberto Carlos que foi roubado. O Sobral está perguntando por que ele pega desse jeito. Por estética. Não tem nada demais. Por estética. Microfone? Ah, tá. Aquele lance que faz cruzado, sim. Por estética. Eu não sei se é estética, não, bicho. Eu acho que tem alguma coisa a ver com apoio por causa da perna dele. Mas ele até 1970 ele cantou sem fazer isso? Mas ali, a partir do momento que ele passou a ser rei e se consagrou, acho que ele passou a cantar do jeito que ele quis, né? Não sei, posso estar viajando também. Eu não lembro de nenhum fato. Eu sei que começou aqui, mas não sei o motivo, se tem na biografia, se o Paulo César Araújo comenta e tal. Mas vamos lá, chegando em 1970, então, o contexto já mudou de novo, né? A Jovem Guarda que definitivamente virou passado, o rock adolescente perdeu espaço, o Brasil mudava o período mais pesado, né, da ditadura, o AI-5 foi instaurado ali em 68, 69, eu sempre me confundo nas datas, e o período duríssimo da Rasta Azul Médici, e o Roberto percebeu isso. A partir desse ano ele assume de vez a figura de cantor adulto, elegante, refinado, o rei de uma geração que cresce, ama, sofre e revive as suas dores, os seus momentos. Começam as temporadas, então, que eu te falei desses shows mais sofisticados. A estreia foi no Canecão, orquestra, público mais adulto. Primeira superprodução, né? Primeiro, Bosco Limieri, né? A galera da música brasileira, como o Alan citou ali, a Elis Regina e tudo, a galera começa realmente a prestar atenção e a valorizar o Roberto Carlos, ver que ele não era só um cantor suburbano das multidões, das empregadas domésticas e tal. E ele já não era aquele ídolo adolescente. Era símbolo de romantismo, de canção de amor, de canção de estrada, de canção de vida. Esse disco, para mim, funciona muito como a fundação do que viria a ser a imagem que ele definiu nos anos 70, na década de 70. A gente está falando de 1970, né, o último ano da década de 60, e ele realmente se formata aqui. A voz, em alguns momentos, um pouco mais grave, melodia, que o Roberto canta, eu não sei a diferença, explicar direito, mas o Roberto canta muito com uma voz de cabeça, né, Alan James? Aqui ele já traz uma voz de peito, uma voz já mais madura e tudo, mais bem colocada. Ele tinha uma voz bem anasalada, né? Aí depois ele começou a cantar usando mais a voz de peito. E é isso, né? Melodias mais cuidadas, letras que falam de amor, perda, saudade, vida, mas com uma premissa mais rebuscada, mais trabalhada, com uma maturidade, né, já de quem viu muita estrada ali. Como vocês enxergam a importância de 19... Depois a gente fala das músicas, eu vou ler aqui o set,
queria que vocês me falassem como é que vocês enxergam a importância de 1970 nesse arco histórico da carreira do Roberto Carlos. Foi mais simbólico, artístico ou comercial? O que vocês acham? Vocês acham que essa transição dos anos 60 para 70, o contexto do Brasil, social, cultural, pessoal, empurraram o Roberto nessa mudança de perfil? Cara, eu acho que esse disco ele tem um simbolismo especialmente artístico, porque, por exemplo, nesse disco o Roberto grava um gospel, né, que é Jesus Cristo, que a gente vai falar bem sobre ela. E tem uma outra coisa também que esse disco eu acho que ele é muito importante, né? Mais duas coisas, na verdade. Primeiro, porque é um disco que, se eu não me engano, ele é todo arranjado pelo seu então maestro Chiquinho de Moraes. Né? O Chiquinho de Moraes era maestro antes, acho que tinha trabalhado com a Elis, e começou a trabalhar com o Roberto no show, né? No show que ele estreou no Canecão, né? Que foi a primeira superprodução de um artista brasileiro e tal. E o Chiquinho foi contratado para esse show, né? Para essa temporada, e ele acabou ficando com o Roberto por 8 anos. Né? Então, esse disco. Só como ilustração, só para como complemento, os arranjos pelo Chiquinho de Moraes e o Alexandre Inhata ali. Sim. E ele também é um disco importante, né? Tem um simbolismo, porque por anos ele foi o último álbum que o Roberto gravou no Brasil. Né? Ele gravou nos estúdios da CBS. E aí, nesse álbum, ele se dá conta, né, de que, talvez, muito provavelmente por causa de Jesus Cristo, né, que talvez ele queria um som mais aquele gospel internacional e não conseguiu pela limitação de equipamento, limitação dos engenheiros da época, que não sabiam como mal gravar gospel, soul music. Então, foi depois desse álbum que ele decide começar um longo período gravando nos Estados Unidos. Né? Então, acho que ele carrega um simbolismo por todas essas questões, né? Fora, né, também o amadurecimento musical, o amadurecimento lírico, né, as letras, né, explorando temas ainda mais profundos. Então, acho que ele é muito importante por isso tudo e ainda mais alguma coisa. Eu acho que é um amadurecimento natural, assim. Eu acho que é uma coisa planejada, inclusive, é uma coisa que ele já vinha buscando. A gente sabe que desde o início o Roberto e Erasmo foram influenciados pela música dos Estados Unidos. A gente não tem muito de Beatles nem de Rolling Stones em Roberto e Erasmo. Tanto é que o Roberto só veio gravar Beatles em 84. Eu vejo até alguma coisa, desculpa, Gustavo, do John Lennon, mas não necessariamente dos Beatles, na mensagem, em algumas mensagens do John Lennon, nessa fase aqui, 70, 71, eu vejo até alguma coisa de John Lennon, mas não de Beatles. Não, mas assim, eu falando de 63 para frente, óbvio que os Beatles influenciaram a Jovem Guarda. Sem Beatles nem sequer existiria a Jovem Guarda, né? Para começo de conversa. Nesse sentido, sim, mas não na música mesmo. Eu falo a música de Roberto e Erasmo. Roberto, ao longo dos anos 60, gravou algumas versões de música italiana, mas aí porque na época a música italiana fazia realmente muito sucesso no Brasil. Sim, então, sim. E outros artistas gravavam, como, por exemplo, Gerry Adriani lançou 3, 4 discos só nessa pegada. Outras versões de música italiana faziam muito sucesso aqui, fizeram muito sucesso na Jovem Guarda. Então, Roberto foi na onda. Mas se você parar pra pensar, talvez o único artista da Jovem Guarda que não tenha gravado música dos Beatles foi Roberto. E Vanderleia. Acho que os 3 principais nunca chegaram a gravar. Erasmo também nunca chegou a gravar, não, né? Mas quase todos os outros, não vou dizer todos, mas quase todos os outros gravaram. A Beatlemania era muito forte aqui na Jovem Guarda. Mas também não precisava, né? Tirando o Renato e seus Blue Caps, que teve uma música deles gravada pelos Beatles. Isso, claro. Mas também não precisava. Roberto e Erasmo não precisavam, na verdade, porque 2 compositores que foram se aprimorando a cada lançamento, né? A cada disco, então eles não precisavam. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a influência deles sempre foi de música americana. Então, natural, depois de um momento que talvez o rock tenha se esgotado, pelo menos momentaneamente para eles, e como o Mercy Beat e as coisas inglesas não faziam tanta cabeça deles, eles foram atrás do que bombava, né? E aí era Motown, era James Brown.
E vale salientar também que tem um detalhe muito importante sobre Jesus Cristo. Ela quase que não entra no disco porque Roberto não ficava satisfeito com o som do piano. Piano. Aí, daí que quem chega para tocar? Dom Salvador. Lá direto do beco das garrafas. Mandaram buscar o Dom Salvador. Mandaram buscar o cara lá, que na época tava com o... Como é o nome do grupo? Abolição. E o piano que a gente escuta em Jesus Cristo é dele. Só assim Roberto ficou satisfeito e a música entrou porra, foi a terceira música, acho que foi a terceira ou quarta música mais tocada daquele ano. E ele tinha um Dom Salvador para salvar a música. Tutum.